episódio é um oferecimento da Local Web, que acho que é uma marca que todo mundo conhece no mercado digital brasileiro, pioneira em hospedagem de sites e serviços de data center e que hoje é um ecossistema enorme de empresas digitais. E nesse momento, eu estou participando de uma campanha que são os mitos ou verdades sobre hospedagem de sites e por que a Local Web é a melhor solução, com diversos serviços como construtor de sites, registro de domínio, certificado SSL grátis no primeiro ano e muito mais. Então, para saber mais, tem link aqui na descrição do vídeo. E obrigado, Local Web, por patrocinar o podcast. E vamos ao episódio. Vamos lá. Marcelo, vamos começar primeiro fazendo um update aí dos projetos profissionais, né? E depois a gente vai falar também sobre podcasts. Como é que tá? E primeiro assim, né? Não sei como você consegue gerenciar tanta coisa, né? Às vezes eu vejo você tá lutando boxe, às vezes eu vejo você tá empreendendo no seu negócio principal, que é a Clivo, ou tá dando mentoria, o podcast e tudo mais, né? Mas para começar, como é que tá o segmento, né, das health techs, principalmente ao longo da pandemia? A gente daqui a pouco, se Deus quiser, a gente está saindo, né, desse período, já começando a flexibilizar. Como é que tá tocar uma health tech nesse momento e como é que tá a Clivo? Pô, Léo, faziam 8 anos, né, que eu não empreendia desde a Payleven e, cara, mudou tudo de lá para cá, né? Eu acho que a gente vivenciou um amigo nosso, o Eric Santos, que acabou de fechar um ciclo e está abrindo um novo ciclo agora com a empresa vendida para TOTVS, né? A gente olha os rounds que aconteciam naquela época completamente diferente do que acontece agora, né? E um mercado muito mais inflacionado. Então você vê o salário das pessoas, dos engenheiros, subiu demais. Os Nubanks, os Quinto Andar, os logs da vida fizeram com que as variáveis mudassem. Então, empreender está muito diferente do que era antes. Logo que eu entrei no mercado da saúde, Léo, tinha um argentino que estava montando um negócio muito parecido com o negócio da Clivo. E só que ele levantou pouco dinheiro e, cara, não conseguiu ir para frente, né? Recentemente, um amigo montou um negócio de café, aqueles cafés pequenininhos que são operados com um funcionário só. Pô, um business model que escalou demais lá na China. Cara, também não conseguiram ir para frente. Então, a variável mudou, a complexidade fica muito maior. Então, eu tô vendo essas mudanças com muita cautela, porque agora eu tô jogando o jogo. E, obviamente, que a gente não entra em campo para errar, né, Léo? Então, o mercado da saúde, na minha opinião, tem muitos paralelos com o mercado de fintech. A gente acabou de viver uma revolução de fintech, onde simplesmente a gente tem um Nubank valendo mais de 30 bilhões de dólares. E que você pode falar com propriedade, porque você foi diretor de engenharia do Nubank, que hoje Exatamente. É o maior banco digital independente do mundo, né? Se não me engano. O Nubank, cara, gigante, né? Traçou uma estratégia de expandir em número de pessoas, diferentemente de uma estratégia como uma XP, que se concentrou demais em agregar valor logo cedo e ganhar mercado ao longo do tempo, né? Então, cara, o mercado da saúde, na minha opinião, ele chegou no seu limite. Daqui para frente precisa ser feito algo. A pandemia, ela gerou alguns efeitos colaterais, né? As pessoas deixaram de ir para o hospital. Então, na hora que a gente analisa os resultados das empresas, as empresas planos de saúde, que representam aproximadamente ali 150 bilhões de reais de faturamento, essas empresas estão muito felizes, porque elas que pagam as contas. As pessoas deixam de utilizar, não tem conta para pagar. Quando você vai no hospital, a história é diferente, porque muita gente utilizou os hospitais, o pessoal fazendo exame, etc. Mas essa conta vai chegar, porque as pessoas estão retardando a ida no médico e no hospital, e as doenças, infelizmente, elas continuam, elas precisam de tratamento, as pessoas precisam de check-up. E quem sempre pagou essa conta, Léo, fomos nós, empreendedores. Hoje, a conta de saúde, ela é o segundo maior custo, em média, de todo empreendedor. O primeiro custo é a folha, segundo é plano de saúde. E aí, por que essa conta chegou nesse patamar? Porque o mercado da saúde tem uma particularidade. Quando você contrata um plano de saúde, ele é pré-pago só no primeiro ano. Então eu vou lá, negocio, aperto o plano, consigo um valor legal.
roda o ano inteiro, ele está vendo o meu comportamento de uso. Se eu abusei o uso, na hora que eu for renovar, ele vai vir com reajuste. E aí, a partir de então, é pós-pago. Então, toda saúde, ela no fim das contas é pós-paga. Só que tem uma pegadinha aí. A pegadinha é o que a gente chama de inflação da saúde. Que nada mais é do que, eu vou te fazer uma pergunta aqui, todo mundo que está ouvindo a mesma coisa. Quando você chega no final do ano, você não deu resultado na sua empresa, o que acontece? Não deu resultado, né? Você não consegue fazer nada no final do ano. No mercado da saúde, inventaram um negócio que chama-se inflação da saúde. Então, ela simplesmente faz a conta e fala assim, já que eu perdi dinheiro aqui com a empresa do Léo, eu vou reajustar ele em 20%. Aí ele vem e volta para você com um reajuste de 20%, e no ano que vem você paga mais. Só que isso acontece há 15 anos. São 15% ao ano de reajuste há 15 anos. Então não precisa ser gênio para saber que essa conta não fecha. No fim das contas, o que acaba acontecendo é que as empresas estão deixando de dar plano de saúde privada para as pessoas. E o que a Clivo faz é melhorar essa relação. É tornar a saúde mais eficiente. Só vou te dar um dado aqui rapidinho para não tomar muito tempo com esse assunto. Um paciente crônico, ele custa 6,6 vezes mais do que um paciente saudável. Então, se hoje você custa R$1.000 para o seu plano de saúde, um paciente crônico vai custar R$6.600. No fim das contas, se a gente falar assim, poxa, se todo mundo fosse saudável, eu poderia trocar um paciente crônico por um paciente saudável. Eu estou falando de uma relação 6. Eu estou tirando 5 pessoas da fila. Então, quando esse crônico ele é bem cuidado, ele consegue custar muito próximo de um paciente saudável. Então, no fim das contas, eu estou dando espaço para mais pessoas. Eu estou fazendo com que as pessoas tenham acesso à saúde de qualidade. E daí, assim, nesse tempo, né, vamos dizer, faz que 1 ano que a gente fez o primeiro episódio, que você falou pela primeira vez no podcast aqui sobre a Clivo e tudo mais, suas teses foram se provando, o que foi evoluindo, quais foram os aprendizados, o que é possível compartilhar, né? Porque a gente está falando de um mercado muito regulado, né, com diversas barreiras, né? Como você disse, era em fintech, depois tem outros segmentos adiante que virão, que vão passar pelo mesmo problema, né, regulatório, de cultura e de vários outros pontos, né? O que você aprendeu? Cara, a gente tinha uma ideia. Primeiro, o crônico representa 40% da população adulta brasileira. Então a gente está falando, é gigantesco, é um negócio enorme. O crônico, Léo, quando ele se tornou crônico, ele foi pré-crônico. Então o pré-crônico é maior ainda. Na hora que a gente junta a população de pré-crônico com crônico, esse número dá um número gigantesco. Esta população de 40% custa 80%. Todo o gasto de saúde nos Estados Unidos, 90% é proveniente do paciente crônico, porque é uma população mais obesa e a obesidade tem total relação com diabetes, com hipertensão, com colesterol alto. A Clivo nasce com o propósito de ajudar os pacientes crônicos com uma doença, diabetes. Queremos ajudar os diabéticos. É uma doença mais complexa de ser tratada, é uma doença que tem um gasto mais alto. Essa era a nossa tese. Quando a gente chegou no mercado, a gente viu que o mercado não compra uma doença só. O mercado quer comprar várias doenças. Pô, já que você faz crônico, já que você faz diabetes, faz hipertensão, faz também colesterol alto, faz obesidade, faz saúde mental. Então, logo de cara, nos primeiros meses, a gente mudou nosso mindset e a gente começou a incorporar outras doenças. Hoje a gente trata essas 3 doenças principais, que é diabetes, hipertensão e colesterol alto. A gente praticamente cuida de obesidade, mas a gente ainda não tem uma linha específica disso. Então, é bem provável que a gente vai entrar com uma linha de obesidade muito em breve. Essa foi a primeira questão que a gente mudou de ideia. A segunda, Léo, eu acho que teve uma coisa que a gente acertou demais, que foi ter trazido o comercial muito cedo. Logo nos primeiros dias eu já trouxe um head comercial,
mesmo sabendo que eu não tinha produto. Porque na saúde, o MVP, ele não é tão MVP. Porque na saúde você mata uma pessoa se você tiver um produto com defeito. No mercado financeiro, no máximo, eu perco um pouco do seu dinheiro e depois eu te pago. É reversível a situação. Na saúde pode ser irreversível. Então nós levamos muito tempo para ter um produto que era reconhecido pelo mercado. Mas foi muito importante ter trazido um comercial cedo, porque a gente foi aprendendo enquanto a gente desenvolvia o produto. E o ciclo de venda é muito longo. Então, praticamente que as coisas se casaram. Na hora que o produto ficou pronto foi quando eu consegui vender. Então, o aprendizado comercial, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que tem. Erro que eu cometi muitas vezes no meu passado, né, Léo? Você que me viu tantas vezes que eu fui empreender, eu como engenheiro de software, o que eu sempre quis fazer foi produto. Só que não adianta você fazer produto se você não souber vender. E o produto, para ser vendido, ele precisa ser construído com a inteligência comercial. É indo lá na ponta e conversando com o seu cliente, entendendo aonde está doendo. É onde está doendo que você vai entender como solucionar aquele problema e, a partir daí, você está construindo um MVP, um produto para ser desenvolvido e comercializado. Então, acertamos demais nesse ponto. Outro ponto que a gente errou, a gente achava que dados viria muito cedo na nossa empresa. E não veio. Levou bastante tempo. E no primeiro dia de contrato de empresa, a gente já estava com engenheiro de dados. E não foi bom, porque eventualmente essa pessoa desanimou, porque não tinha trabalho e acabou saindo da empresa. Então, engenheiro de dados ou cientista de dados, um salário muito barato, pouco concorrido, né? É a vaga mais difícil, eu diria, hoje em dia, sabe? Porque a escassez é muito grande. É muito grande. Você olha assim os funcionários das empresas de dados. Quando eu fui fazer uma contratação recente, todos que eu encontrava no LinkedIn tinham menos de 6 meses de casa. Ou seja, salários altíssimos e rotação... Turnover alto. Turnover super alto. A gente conversou sobre isso, né? Acho que eu falei com você e várias outras pessoas, né? Hoje, o segmento de tecnologia e digital, né? Você tem várias vertentes. Você tem para os profissionais startups, empresas tradicionais, agências e as próprias pessoas que vão empreender, né? Os próprios profissionais que acabam indo empreender, né? E o turnover está muito alto, inflacionado, e eu vi assim do tipo, putz, o cara começa um cientista de dados, ou um UX designer, ou um programador, ele começa num desafio e no primeiro dia que ele está na cadeira do novo desafio, ele já está sendo abordado por headhunters com novas ofertas. É um pouco isso que está acontecendo, né? E aí eu digo, como que está recrutar e reter? Porque o desafio não é só recrutar, é reter, né? Léo, você sabe que a gente vai produzindo conteúdo, você vai conhecendo pessoas que te mandam mensagem, que se comunicam com você e tal, e eu acabo invariavelmente ajudando muitas pessoas. Não consigo ajudar todo mundo, porque senão eu não consigo trabalhar, mas vez ou outra eu consigo gerar valor para algumas pessoas. E eu me lembro de um rapaz, que foi recente isso, mas me chamou muita atenção. Ele trocou mensagens comigo, pediu algumas orientações profissionais. Eu ajudei esse rapaz e ele acabou conseguindo um emprego e estava super feliz. Puta, vaga demais, não sei o que lá. E aí, cara, ele me manda uma mensagem, tipo 2 semanas depois, dizendo que estava super frustrado, de que não era exatamente aquilo que ele queria, de que ele estava considerando sair e ele queria saber como que ele podia fazer para sair. E aí, cara, eu escutei isso e eu falei, poxa, como é que eu vou ajudar esse rapaz, né? Eu falei, cara, vamos lá, você tomou a decisão por entrar nesse emprego, certo? O que te atraiu? O que você viu lá atrás que você deixou de ver agora, né? Por que perdeu o valor para você? Algo que tinha muito valor, né? Onde você errou? Para você não errar de novo. Independente se você vai pedir demissão ou não, né? E depois, obviamente, que eu fui lá e reforcei. Eu falei, olha, você precisa entender que nem tudo são flores. Trabalhar não é, cara, molezinha. A maior parte do nosso tempo, principalmente na posição que a gente está, né, Léo? Eu diria que, cara, a gente faz... A maior parte das coisas que a gente faz, a gente não gosta de fazer.
A gente faz porque precisa fazer. E porque está alinhado com o que a gente acredita, né? É isso. Quando você tem alinhamento de propósito, quando você tem... para mim, assim, o que faz muita diferença para mim, Léo, são as pequenas coisas ao longo do dia ou ao longo da semana que justificam tudo. Óbvio que a gente tem um sonho de longo prazo, a gente está remando para esse sonho, mas, pô, é uma conversa que você tem num dia, é um one-on-one que foi incrível, é um almoço que foi legal, é um trabalho que você gosta muito de fazer. Isso, para mim, justifica tudo. E essas pessoas que são muito jovens, elas não conseguem lidar muito bem com isso. E isso está se tornando um problema, porque as pessoas estão entrando no mercado, estão crescendo muito rápido, estão ficando com salários muito altos e estão com muitas opções. E quando você tem problemas, pô, você vai pingando. Ô, Léo, só para você ter uma ideia da gravidade da situação, tem um americano que ele fez um experimento. Ele entrou em 6 empregos ao mesmo tempo, trabalhando remotamente como programador. E ele não está entregando. Então, o que ele está falando é, cara, só para você ter uma ideia, as pessoas estão tão pacientes com o programador que eu consigo ficar 6 semanas sem ninguém me encher o saco até eu ser demitido, mas eu estou recebendo 6 salários. Aí ele fala, aí ele vai dando desculpa, vai empurrando, e daqui a pouco ele está meses no mesmo trabalho ganhando 6 salários. Então, o que está acontecendo lá é muito grave, mas é o que está acontecendo no Brasil também. É um extremo, mas que nesse extremo ele tem várias graduações, né, desse mesmo problema acontecendo, né? Pois é, tá complicado, porque eu acho que isso é ruim para as duas pessoas, tá, Léo? Tanto para a empresa quanto para a pessoa. Para a pessoa eu acho que é muito ruim, porque para você realmente aprender algo, você precisa de tempo, você precisa de rodagem e você precisa de profundidade. Eu só cheguei aonde eu cheguei, Léo, porque eu me aprofundei nos lugares que eu trabalhei. Quando eu fui programador mesmo. Eu escovava bits, eu programava 18 horas por dia, eu estudava toda hora, todo o tempo buscando uma solução. Pô, conforme eu fui crescendo, eu fui me tornando uma pessoa competente tecnicamente. Quando eu virei líder, cara, eu me aprofundei na liderança, na gestão, sabe? As pessoas estão perdendo isso, porque você passa 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio num lugar, você já pula para outro. Aí você nem deu tempo de conhecer a indústria. Você entrou na saúde e não conhece nada da saúde. 1 ano, 1 ano e meio, você está sendo bem generoso, inclusive, né? Porque muitas vezes está sendo de poucos meses, quiçá semanas, às vezes que eu já vi casos extremos, né, de pessoas que entraram no lugar, em 2, 3 semanas já estavam em outro lugar e foi pingando dessa forma. Então, e como eu vivo, né, no mercado, por um lado de agência e não por um lado de startup, eu vejo isso acontecendo todo dia, em todas as empresas, né? Eu tive alguns casos já numa empresa, uma empresa formalmente, a gente nasceu em janeiro de 2020, então somos uma empresa de 1 ano e 7 meses. Cara, a gente já teve 2 funcionários que saíram com menos de 1 ano, precocemente. Exatamente porque, cara, obviamente eu não gosto de colocar a culpa nos 2 lados, mas eu acho que existe uma ansiedade muito grande que faz com que as pessoas olhem mais para a grama do vizinho. E as pessoas têm que lembrar, Léo, que a grama do vizinho, ela não é mais verde. A grama mais verde é aquela que você rega. Quanto mais você rega, mais fica verde. Então, isso daí é um mito. Você está se enganando no fim das contas, né? Então, você tem que se preocupar com a sua carreira, com o seu histórico, com o seu background, porque você vai ter que contar essa história e essa história vai ter que fazer sentido. Senão você vai ter uma história quebrada, uma história que as pessoas vão olhar e vão falar, ué, não está fazendo sentido. Como é que trocou 6 meses de emprego, depois mais 6 meses, depois mais 6 meses, sabe? Eu acho que ainda a gente tem uma curva muito grande de crescimento de oportunidades ainda pela frente, né? Mas vai chegar a algum ponto de equilíbrio, né, onde isso vai ter um preço para o profissional também. Né, onde o empregador vai olhar a trajetória, o LinkedIn, o currículo, seja o que for, e vai perceber eventuais inconsistências nas passagens, né? Porque daí não é uma questão de avaliação técnica, né? É uma avaliação de inteligência emocional, de profundidade de construção de relações e por aí vai, né?
E as pessoas têm que lembrar o seguinte, Léo, a carreira é uma construção. A gente começa num degrau buscando subir os degraus, né? Agora, para pensar numa coisa. Eu quero ganhar conhecimento, eu quero ficar mais competente, eu quero ganhar mais dinheiro. As pessoas estão priorizando dinheiro. Tudo bem, não tem problema. Curto prazo. Nisso. No curto prazo. Vai chegar um momento que você vai querer trabalhar numa empresa realmente grande, como o Nubank, como um Quinto Andar, como um Facebook, como um Google, e você vai passar vergonha, porque o seu currículo não vai estar preparado para isso. E você vai ter gap de experiência, você vai ter gap de conhecimento, você vai ter uma série de gaps no seu currículo que vai ser muito difícil você recuperar. Então eu acho que as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado com isso, ter um pouco mais de paciência, sabe? Ter um pouco mais de resiliência. Não pode ser não pode ser burro também, né? Pô, não vou ficar aqui o resto da vida, meu chefe não me dá aumento, o mercado já está me valorizando 5 vezes mais e eu continuo aqui. Não é isso. O que eu estou falando precisa ter um pouco de paciência para construir os pilares de importância de forma conjunta, congruente, né? Senão você vai ficar desbalanceado. Sem dúvida. E, Marcelo, virando a chave também, mas ainda falando de projetos, né? Você tem participado muito, e eu sei que você é um dos caras mais elogiados e bem avaliados como mentor do Gestão 4.0, né? Que também é uma plataforma de educação e de relacionamento e tudo mais, que cresceu muito, né, nesse tempo, né? Já criando novos produtos, novos negócios, né? Como é que tá a experiência lá? Cara, a experiência sempre foi incrível, Léo. Assim, no começo, muito difícil, porque são 50 CEOs de empresas, 50 executivos e executivas de perfil, cara. As pessoas são selecionadas, tá, Léo? Não é qualquer pessoa que consegue entrar na imersão do Gestão 4.0. Porque existe uma parte muito importante da imersão que são as mentorias. E as mentorias é você com o mentor, porém, todas as outras pessoas assistindo. A gente separa em 5 mentores, então a gente está falando de alguma coisa em torno de 10 a 12 pessoas por sala, e aí enquanto uma está fazendo a sua mentoria, você está escutando a das outras. Então se o seu nível de mentoria for muito baixo, a sua experiência vai ser muito ruim, porque você vai estar escutando coisas que não fazem sentido para você. E para o mentor especificamente, é um desafio muito grande, porque você vai ter que conversar com 50 pessoas, de segmentos diferentes, de momentos distintos. Tem gente que está começando, tem gente que já tem 50 anos de empresa familiar, de empresa privada, de empresa pública, de tudo que você puder imaginar. Eu não sei o que a pessoa vai me perguntar. Então eu preciso agregar valor dentro de um período muito curto. Não tem pré-work para se preparar. É na raça ao vivo, né? Exatamente. Então, no começo foi muito difícil. Porque o seu nível de concentração, ele tem que ser absoluto. Enquanto eu estou com o mentorado, eu preciso estar com a minha atenção absolutamente focada no que a pessoa está falando e desenvolvendo as minhas ideias. A pessoa que passa pela imersão de Gestão 4.0, ela tem mais ou menos 1 hora de mentoria, dividido nesses 5 mentores. Então a gente está falando alguma coisa ali em torno de 12 minutos de mentoria por mentor. Então, esse foi um grande desafio no começo. Mas depois de tantas mentorias, Léo, os problemas começam a ficar mais parecidos. E você começa a perceber padrões e você começa a perceber o seguinte. Você percebe rapidamente qual que é o problema da pessoa, você consegue entender qual que é o momento dela, porque ela precisa estar preparada para ouvir o que ela pode ouvir naquele momento. Porque se eu chegar para ela, Léo, e falar assim, a pessoa está nesse nível aqui, e eu mando uma mensagem para ela desse nível, ela não consegue conectar. Então eu preciso trazer algo que seja ligeiramente acima da capacidade dela para ela subir um degrau, e não 50. Entendeu? Então, algumas coisas... Senão não vira mentoria, vira inspiração só, né? Senão fica aquele negócio motivacional e tem que ser um negócio actionable, sabe? Um dos feedbacks que eu mais recebo é que eu sou muito prático e objetivo.
E isso é muito bom, realmente eu sou assim. Para mentoria, isso é muito bom. É péssimo para fazer negócios. Por isso que eu não sou um bom vendedor. Porque eu sou o objetivo, né? Na hora que a gente está falando de situações mais delicadas, é importante você ter um pouco mais de sensibilidade. É importante você ter caminhos alternativos que não sejam tão diretos, sabe? Existem histórias que podem ser contadas de outras formas que levam mais tempo, mas elas são mais eficientes. Então, o que eu aprendi, né? O que eu percebi ali, conversando em média, Léo, com 500 a 600 CEOs de empresa todos os anos? Eu já tive muitos aprendizados, mas tem um que está muito latente para mim recentemente, que foi o seguinte. Existem muitos empresários no Brasil, Léo, que eles não buscam ajuda. Eles estão o tempo inteiro dentro da sua própria caixinha, trabalhando com as mesmas pessoas o tempo inteiro e nunca trazem gente de fora para pensar diferente. Essas pessoas, invariavelmente, acabam estagnando. E os seus negócios que estagnam no Brasil, empresa que não cresce no Brasil, morre. Precisa crescer. E eu vejo que essas pessoas que buscam gestão 4.0 e decidem fazer uma imersão, são pessoas que acabam abrindo um leque de oportunidades tão grande que muda completamente as suas empresas. Então, são pessoas que tinham esse perfil de nunca tentar fazer um curso, de nunca tentar trazer um mentor, de nunca trazer um conselheiro. E aí, de repente, tomou a decisão e falou, eu vou fazer esse negócio. E aí, de repente, você abre os seus olhos para algo que você não estava enxergando. Então, uma grande lição que eu percebo é, a gente, quando estagna, tem que lembrar que isso é um péssimo sinal. A estagnação é um indicativo de que você já estava declinando e você não conseguiu mensurar. A estagnação, ela é simplesmente o resultado de um mau trabalho. Você precisa estar constantemente buscando evoluir em todas as esferas. E você fazer um curso, você trazer um mentor, você trazer um conselheiro, vai te manter desafiado. Você precisa se desafiar. Você precisa desafiar o seu negócio, você precisa desafiar os seus funcionários, sabe? Então eu percebi uma mudança muito drástica nessas pessoas que foram fazer o curso, porque elas, algumas, obviamente, não estavam há muito tempo fazendo isso, e depois que entraram, começaram a fazer, depois entraram em mastermind, daqui a pouco estão buscando conselheiros, sabe? Deu uma chacoalhada na empresa, e isso faz com que a empresa volte a crescer, volte a buscar patamares que antes já tinha buscado, e hoje em dia não teve mais tanto, né? Isso é interessante, né? Porque é muito mais, né? A participar do Gestão 4.0, claro que tem a mentoria, o curso, a referência, a inspiração, mas é muito mais o significado da mudança do mindset, né? Para a pessoa que está participando. E aí ela seguir essa jornada de transformação e de abertura e de trazer, né, novas mentes e tudo mais. Acho que isso é legal. E trazer pessoas que estejam com este mesmo mindset para perto de você. Você precisa estar perto de pessoas que estejam buscando as mesmas coisas que você está buscando. Então, eu acho que é uma somatória de fatores onde as pessoas acabam te potencializando demais, não só os cursos, sabe? O networking também faz muita diferença. Eu acho que o senso de comunidade provavelmente deve ser muito grande entre cada turma que se forma, né? Demais. Entre eles. Né? Os grupos permanecem até hoje, Léo. Tem grupo desde a primeira turma, super ativo, mandando mensagem, sabe? Saem para jantar. E obviamente que o Gestão também tem um mastermind, que é o G4 Club, que é o curso, não é um curso, né? Mas é um formato de networking de negócios, onde a gente normalmente tem uma aula com alguém muito grande, então quase sempre professores de Harvard, professores de grandes universidades, onde estuda-se um case, mas depois você tem dinâmicas de networking, né? Para você desafiar o seu negócio, pensar diferente. É uma imersão na sua vida e no seu negócio, que é sempre positivo dar uma chacoalhada, né? Muito legal, e por coincidência, né, o último convidado do podcast foi o Tony Celestino, que foi o primeiro CEO do Gestão 4.0, cofundador, e agora está liderando o G4 Club, esse novo produto muito mais focado no relacionamento e continuidade do desenvolvimento de quem participa dos
dos outros formatos, né? Então foi bem aí. bom. Marcelo, falando agora sobre podcast e produção de conteúdo, que é uma paixão conjunta nossa de muito tempo, né? Quem viu agora Excepcionais ou meu podcast agora, não é de hoje, é de década, né? Produção de conteúdo para você e para mim e tudo mais. Como que tá essa nova fase do Excepcionais com esse estúdio que é quase um estúdio igual ao do Joe Rogan, né? Super equipado em vídeo, né? Como é que tá aí essa fase e como é que tá o desafio de produzir? Porque é uma produção técnica muito intensa que você tem aí, né? Realmente, Léo. Eu acho que teve um desafio inicial de aprender tudo isso. E você me conhece, você sabe que eu não gosto de entrar em ambiente que eu não tenho minimamente conhecimento, sabe? Domínio. Minimamente domínio das ferramentas. Então, quando eu fui comprar a câmera, eu fiz curso de câmera, eu fiz curso de fotografia, eu estudei todas as funções, todos os equipamentos que tem aqui dentro do estúdio eu domino por completo. Eu sei utilizar eles, eu sei extrair o melhor de cada um deles. E isso tudo levou muito tempo para saber qual que é o melhor equipamento, qual que é o melhor custo-benefício. Então, isso me ajuda muito, porque quando você precisa trazer alguém, porque hoje sou eu e Deus. Amanhã vai ser eu e a Bruninha, que é meu braço direito aqui no Excepcionais. E aí daqui a pouco é eu, a Bruna e o Gabriel, que é nosso engenheiro de som. Então, quando você precisa trazer um próximo colaborador, você precisa estar preparado para orientar essa pessoa. Então, eu não ia me sentir confortável em trazer uma pessoa e falar, aprende aí. Né? Então, deu muito trabalho, mas é algo que eu gosto de fazer, é algo que me estimula e tem sido muito legal, Léo. E uma das coisas que eu decidi mudar, quando com Excepcionais veio um vídeo, é que quando eu fazia áudio, eu montava roteiro, eu me preparava muito para fazer cada uma dos bate-papos. Era muito mais uma entrevista do que um bate-papo. Óbvio que eu tentava deixar ser um bate-papo, mas era muito mais uma entrevista. E aí eu comecei, isso é um aprendizado que eu tive na minha vida, que eu coloco em prática hoje em dia, Léo. Eu aprendi isso com o esporte, tá? Quem não sabe, quem não conhece a minha história, eu fui atleta profissional, então eu extraí isso do esporte. O esporte, Léo, para você conseguir melhorar, evoluir o seu tempo, a sua força, seja qual for o seu esporte, você precisa de prática. É tempo de desenvolvimento. Cara, cair na piscina e horas de natação, e horas de musculação, e horas de alongamento, e assim por diante. Quando você começa a cansar de um esporte, você precisa entender o porquê que ele está cansando. E eu falei, vou para musculação. E aí chegou uma hora eu cansei da musculação. Só que na minha cabeça, era a única coisa que eu podia fazer. E aí, o que aconteceu? Eu deixei de ter a disciplina que eu tinha. E aí eu falei, poxa, eu preciso começar a entender o porquê das coisas. Eu não gosto da preparação. Eu não gosto de preparar pauta. Eu não gosto de uma série de coisas que eu fazia que eu decidi não fazer mais. Em nome de progredir, de prolongar a minha permanência no podcast. Porque quando eu decidi iniciar o Excepcionais, eu falei, cara, eu só vou entrar nesse jogo se eu estiver preparado para ficar nele por 10 anos. Se eu não estiver preparado para jogar esse jogo por 10 anos, eu nem vou entrar. Então, eu já entrei com essa cabeça. Então, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar curtindo o processo. E eu faço esses ajustes para poder prolongar esse prazer. Se vai acabar ou não, não importa. Mas quanto mais coisas legais no processo, quanto menos coisas chatas, maior a chance desse tempo ser prolongado, né? Não, e não tem o certo ou errado em podcast. Existem várias escolas e estilos, né? Então você tem podcasts que são muito mais espontâneos, que a gente sabe que o apresentador, né, não preparou pauta, não fez, mas que o repertório e a vivência, né, do host traz essa espontaneidade, né, que supre a falta da montagem de uma pauta e tudo mais, porque por definição, o podcast ele tem que ser muito mais uma conversa do que uma entrevista, né? E a gente sabe, né? O Tim Ferriss, né, que é uma pessoa que a gente admira e que tem um podcast excepcional, parafraseando, ele fala
que o podcast é um exercício para fazer a gente fazer perguntas cada vez melhores, não é? E para isso você precisa dessa conexão, dessa espontaneidade, né? Você tem que criar uma intimidade, né? Eu acho que quando a gente se tornou host de podcast, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades, né, Léo? Primeiro, o foco absoluto é um negócio que para muitas pessoas é muito difícil. Cara, é um foco absoluto ali na pessoa, na mensagem que ela tá te mandando, em você tá processando aquilo ali, mas também pensando em como você vai dar uma continuidade legal pro assunto, né? Porque tem convidado que você precisa dar uma direcionada, tem convidado que você precisa mudar o assunto, que você precisa jogar para um outro lado. Então, essas habilidades que a gente vai pegando vão servindo para muitas outras coisas, né? Eu acho que você saber entrar na história da pessoa e extrair o melhor da história da pessoa, cara, essa é uma habilidade que não é um negócio trivial. Porque uma coisa é eu estar falando com um amigo de 10 anos como você, que eu sei da sua vida inteira, que a gente se fala quase todo dia. Outra coisa é uma pessoa que aparece na sua frente, que você não tem intimidade com ela. E você conseguir conduzir uma conversa tão íntima, tão profunda, como você estivesse fazendo comigo. E isso é um treino, né, Léo? Assim, eu acho que... É um músculo. Cada vez mais estamos melhorando. Cada programa é uma evolução. Eu não sei como você sente, né? Porque você... É a mesma coisa. Faz a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu preparo uma pauta, mas que serve muito mais como guia de tópicos, mas que eu nunca sigo 100%, porque você vai explorando por onde a conversa vai desenvolvendo. Então, você não pode ficar preso num formato pré-estabelecido. Você coloca tópicos que você quer explorar, só que na hora você vai improvisando pelos caminhos que renderem mais. E para mim o objetivo sempre é chegar no final de uma conversa sentindo que o convidado ou a convidada fale assim, como se você estivesse olhando a pessoa pensando, né? Uau, que conversa legal, não esperava que viessem essas perguntas que nunca me fizeram. Esse é um pouco do objetivo que eu tenho em cada conversa, sabe? Surpreender o convidado mostrando que assim, tipo, cara, eu tenho repertório e conheço, né, sobre o tema o suficiente para conseguir tirar algumas coisas legais que talvez numa entrevista nunca tivessem feito, né? Você sabe que eu estudei coaching, né? Muito criticado, muito, acho que queimado no mercado, mas eu admiro demais as ferramentas. O coaching, Léo, é a arte de fazer perguntas. E quando você faz uma pergunta para a pessoa que ela não responde de bate-pronto, que ela dá uma pausa, porque ela não tinha a resposta, esse é o momento que você mais ajuda a pessoa. Porque é um ângulo que ela nunca tinha visto antes. Então, eu fico muito preocupado com essa geração que julga demais as coisas sem conhecer. Cara, o coaching é incrível. Vai estudar coaching que você vai ver o poder que é você ter essa ferramenta na sua mão. Para um líder, para um gestor, para um dono de empresa, para tantos elementos, você vai ter uma caixa de ferramentas surreal na sua mão. E, pô, para nós que somos podcasters, né, cara? Quando eu montava a pauta, Léo, eu fazia muita pergunta de coaching. Muitas perguntas que às vezes as pessoas falam, eu não sei responder essa pergunta. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Essa pergunta é muito difícil. E são perguntas mais filosóficas, não são perguntas que você consegue responder com sim ou não, ou com algo que está muito óbvio na sua vida, sabe? Ô Marcelo, e para onde você acha que está indo o mercado de podcasts, né? Que a gente tem visto aí, principalmente ao longo da pandemia, talvez que a gente tenha tido tempo para olhar, né? Ou a gente está treinado para olhar podcasts. A gente vê podcasts de mainstream crescendo muito, como Flow, Podpah e outros, né? Com milhões de audiência, muito mais audiência às vezes do que programas de TV de grandes emissoras, né? Por outro lado, podcasts de nicho também crescendo. Eu vi outro dia, não sei quem falou assim, será que podcast está virando a nova paleteria mexicana? Né? E onde isso vai parar, se isso vai filtrar? Porque tem aquele estudo também que muita gente começa, mas não passa do 10º e tanto episódio, né? E para pelo caminho, né? O que você vê? Cara, eu acho assim, ó, eu estava vendo uma estatística esses dias de que o ranking dos veículos de mídia televisiva e streaming digital. O streaming
já ultrapassou todas as emissoras de televisão, tirando a Globo. Então, SBT, Record, todas, pode falar qualquer uma, já ultrapassou. É um veículo que tem muita audiência. O que é streaming? Estamos falando aí basicamente de Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Apple Plus, sei lá qual que é o nome. HBO Max. HBO Max e basicamente YouTube. É a somatória desse universo. A Globo ainda está um pouquinho menos da metade, ou seja, ainda tem muito espaço para buscar. E se a gente olhar para os resultados do YouTube, Léo, ainda paga-se razoavelmente bem. E como essa parada é sempre um leilão, a gente sabe que todas as plataformas de anúncio da internet são um leilão, eu ainda sinto que existe muito, mas muito espaço para produtor de conteúdo. No canal certo, tá? Eu não acho que o Instagram, por exemplo, é um bom canal para você produzir conteúdos incríveis, porque o formato dele impede as pessoas de crescerem. Tanto que o TikTok está se tornando uma referência no mercado, a gente falou disso hoje. O Instagram, você me disse, eu não sabia, não tinha prestado atenção nisso, que o Instagram dropou o IGTV. Não tem mais IGTV, né? Porque ele está buscando o que o TikTok conseguiu construir em um ano, né? Há alguns anos que o TikTok é o app mais baixado das stores. Só que, cara, eu acho que existe um espaço para conteúdo curto, TikTok, Instagram, e eu acho que existe um espaço para conteúdo denso. Nós estamos categorizados nas plataformas de conteúdos mais densos. É as pessoas que não querem ficar vendo meme, não querem ficar vendo dancinha e realmente querem extrair valor de uma conversa. Para isso, o YouTube, para mim, é matador. O podcast me atrai demais, porque ele é uma plataforma peer-to-peer. Você coloca uma hospedagem do seu podcast e ninguém pode tirar os seus ouvintes. Os seus ouvintes nunca serão limitados pelo algoritmo de uma rede social. Então, isso é uma vantagem enorme. Então, Léo, o que eu acho, cara? Eu acho que... É quase como assinar uma newsletter, quando ele assina seu RSS do teu feed de podcast, falando tecnicamente, né? Exatamente. A pessoa tem que ir lá e falar, eu não quero mais receber o conteúdo do Excepcionais, né? Ativamente você tem que fazer isso. Então eu acho, Léo, que a gente está numa crescente do digital, do streaming digital. Eu acho que há muito espaço para o YouTube crescer. Quando a gente conversa com as pessoas a respeito de consumo e hábito, você vê que poucas delas ainda têm YouTube, mas as que incorporaram o hábito de ver YouTube é algo muito presente na vida delas, porque tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo denso que você vai se entreter e também vai ter conteúdo que você vai aprender. Eu acho que sim, que a gente está numa modinha, porque é um conteúdo que, se você parar para pensar, ele é razoavelmente fácil de fazer. Você botar uma pessoa e começar a gravar é razoavelmente fácil, não tem tanta complexidade assim. As pessoas se perdem exatamente no ponto que você falou, na disciplina. Por isso que o jogo da disciplina é provavelmente um dos jogos mais difíceis que existem para qualquer pessoa. Recentemente eu falei que o maior obstáculo que você vai ter na sua vida provavelmente vai ser sempre a sua mente. É a sua mente que te faz desistir da sua disciplina. É a sua mente que te fala, pô, hoje não. Hoje você pode descansar. Hoje você, ao invés de gravar, vai comer chocolate e assistir Netflix que você merece, porque a semana foi muito dura. E aí, quem tem disciplina vai conseguir prosperar. Eu acho que tem espaço para muita gente. Eu acho que muita gente ainda vai morrer pelo caminho. Muitos desses canais de corte que estão nascendo, querendo promover os podcasts, estão enxergando uma oportunidade de tentar ganhar dinheiro fácil, o que é bom, porque você promove cortes mais profissionais e que tudo bem as pessoas ganharem dinheiro, porque no fim das contas ela acaba promovendo seu canal também. Mas eu acho que a gente está no começo dessa revolução, eu acho que tem muito chão pela frente. E eu acho também, e eu estava conversando outro dia com um amigo, e a gente estava falando sobre essa questão das redes de podcasts que estão crescendo agora, esses principais podcasts de mainstream, né? Tem que ver
né? É exatamente isso, eles vão ter a disciplina da execução no médio e longo prazo, né, para quando esse mercado for se consolidando anos adiante, né? Porque é como se novos barões da comunicação estivessem se formando nesse momento. Total. Não é nessa fase. Eu lembro que eu fui lá no Grupo Primo um tempo atrás, Léo, e pô, eles impactam 40 milhões de pessoas todos os meses, sabe? Realmente são barões da mídia, porque quem tem acesso a olhos começa a ter acesso a dinheiro, e quem tem acesso a dinheiro tem poder. A gente sabe disso, a gente assistiu isso de camarote, né? Então eu acho que esse lance de você conseguir se reinventar toda vez que nasce uma nova plataforma, toda vez que se abre um novo caminho, né? Porque, cara, quem garante que vai ser o YouTube? Mas quem garante que não vai ser o YouTube? Então você precisa plantar suas sementes onde provavelmente vai prosperar. Não dá para você escolher só uma. Você vai ter que fazer um trabalho onde você planta um pouquinho em todas, porque se a sua aposta for errada, você quebra, né? Seu modelo de conteúdo vai deixar de funcionar. A partir do momento que você está numa plataforma que não é sua e que tem um algoritmo, né, com interesses comerciais por trás, né? Claro que você tem que entender, você tem que estar presente, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito do Gary Vee, que ele falava muitos anos, o Gary Vaynerchuk, que falava muitos anos atrás, ele falava, estar no digital, nos canais digitais, é um jogo de arbitragem de atenção, né? Então você tem que saber aonde a atenção do seu usuário, né, que consome o teu tipo de conteúdo, em que plataforma ele está, e aí você tem que entender qual é o formato que aquela plataforma oferece para daí entregar o seu conteúdo. E aí acho que você foi muito, muito certeiro nessa questão, né, de Instagram versus YouTube versus Spotify, né? Então, onde é mais propício para conteúdo longo e denso e onde é propício para o conteúdo mais curto, né? Eu ainda uso o Instagram como meu MVP só de captura. Aqui é meu processo de captura para depois fazer pós-produção para o YouTube e para o Spotify. E coloco os conteúdos curtos de consumo rápido para ter a descoberta desse conteúdo e depois, quando a pessoa quer se aprofundar, vai para o YouTube, que o link está na bio, por exemplo, né? Então, ele tem uma certa estratégia por trás disso, né? Mas é o que uma coisa que você falou que eu concordo com a questão da disciplina, e acrescenta um ponto que é a qualidade do produtor de conteúdo, do host, né? Então não basta só a disciplina, o domínio de plataforma, e claro, a audiência é fundamental, né? Mas o que conecta com as pessoas é o conteúdo, no final das contas, o que faz você voltar, né? E não quer dizer que o host seja hiper intelectual, porque a gente sabe, tem uns podcasts de massa que a molecada é muito mais, não vou falar que é zoeira, mas é a coisa muito informal. E funciona. É um outro idioma, né? É um outro idioma, uma outra posição. Mas você vê, assim, a gente sabe, né, Léo, assim, nós todos aqui provavelmente que estamos assistindo isso, talvez sejamos 1% da população. Então, quando você começa a ver canais que se comunicam com um idioma que se aproxima mais dessas pessoas, pô, explodiu, né? E legal você ter trazido esse lance assim, pô, essas networks de podcast, né? O Flow, ele tentou fazer um pouco isso. Acho que ele ainda está tentando fazer um pouco isso. Mas, cara, eles são, no fim das contas, essa é a minha leitura, tá? No fim das contas, eles são artistas. O que eles sabem fazer é sentar lá e apresentar o programa e conversar. Eu acho que o Monark, cara, é um cara genial. Eu acho que ele traz um tom muito leve, mas ele não se poupa de fazer perguntas difíceis, perguntas que vai deixar o convidado desconfortável. Mas a partir do momento, Léo, que eles começaram a se tornar empresários, eles falharam miseravelmente em diversas situações. Porque eles tentaram trazer podcasts para a rede deles, o Podpah foi o número 1 deles, que acabou superando eles, e eles não têm mais nada com o Podpah, né? O Delegado da Cunha foi para lá, também não durou, cara, não durou meia dúzia de episódios. Então, você vê que a gente saber muito bem qual que é a nossa competência, aonde que a gente é bom, e se você não for bom em alguma coisa, traz alguém que seja bom para você, porque não dá para você ser bom artista, bom empresário, bom financeiro, bom comercial. Cara, você não pode ser bom em tudo.
E aí você vê um negócio que, cara, é uma mina de dinheiro, os meninos estão com uma mina de dinheiro, e obviamente eu não sei todos os detalhes, eu sei alguns detalhes, assim como você sabe alguns detalhes também, mas a gente sabe que eles estão dando alguns tropeções, né? Poderiam estar muito melhores, né? Eu acho que eles estão num processo de aprendizado e profissionalização, e esse é o ponto, eu não vou falar de risco, mas tem aí para mim uma interrogaçãozinha de médio e longo prazo na visão, e mais do que a visão, no alinhamento dos sócios fundadores de longo prazo. Se um quer ser empresário e criar um grande negócio e o outro tem mais prazer em fazer essas conversas e só apresentar e ter um negócio mais controlado. Então, eu acho que é igual a relação de cofundadores de uma startup. Né? É o médio e longo prazo que vai mostrar. Por isso que quando eu vejo relações de longo prazo entre sócios, cofundadores, que permanecem alinhados na trajetória, né, do começo até um evento, né, de um IPO, de um M&A, eu acho louvável. Né? Exemplos, né? A RD do nosso amigo Eric, né, onde os 5 co-founders do começo ao fim estão juntos, né? A Mobile, né, com o Marcelo, Vitor e Mário, que desde o começo até o IPO também, e por aí vai. Né? Eu acho isso tão louvável quanto o resultado material financeiro de cada empresa. Né? Total, demais. Um negócio que eu tenho pensado ultimamente, que eu ainda não tenho resposta, é se essas pessoas que estão hoje no topo de produção de conteúdo, que são as pessoas hypadas em conteúdo, terão a capacidade de se manter no topo. E eu já vejo muitos exemplos de irrelevante, pessoas... né? Irrelevante, porque é um desafio com a reinvenção, né, Léo? Eu me lembro, por exemplo, da Kéfera está, cara, saindo na capa de revista. Faz tempo que eu não escuto falar dela. Eu sei que ela ainda é relevante, mas eu não sei se ela é tão relevante quanto ela foi, sabe? Então, e eu acho que a gente está numa fase onde essas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro. A tendência é que tudo que dá muito dinheiro tem a concorrência. E quando tem concorrência, significa que o jogo começa a ficar mais difícil. E se o jogo começa a ficar mais difícil, o poder de reinvenção ele tem que ser cada vez maior. E a queda, ela também acontece com mais frequência. Então, essa é uma questão que eu ainda tenho na minha cabeça, que eu estou observando para ver o que vai acontecer no médio e longo prazo, sabe? Eu também tô exatamente isso, porque ainda estamos muito no começo, né, de tudo isso, né? E o que a gente viu é uma validação de um formato. Agora, daí para você virar um negócio ou virar uma plataforma que tem longevidade, tem outros elementos como disciplina, né, como resiliência, né, como sabendo que você vai ter altos e baixos, né? E aí que a gente vai ver, porque a gente está bem no começo do auge da fama de muita gente, né? E aí é o jogo que eu quero ver. Marcelo, pergunta que eu queria fazer também é como que você faz a seleção do casting das pessoas que você quer conversar? É sobre os temas que você gosta, né? Porque eu vejo que você tem assim como eu, você tem uma diversidade, né, de convidados que refletem muito assuntos que você gosta, né, e que você quer conversar sobre, trazer para o público, né? Como que é isso? Cara, para mim não tem muita complexidade, né? Eu lembro que a gente tinha conversado, você falou assim, puta, para mim dá um baita trabalho, organizar agenda, etc. Para mim sempre foi muito simples. Eu ainda, óbvio, a amostragem baixa, né? Não estou falando de centenas de episódios, mas já estou aí indo para os episódio 67, alguma coisa assim. Léo, eu primariamente priorizo o meu prazer. Eu sou egoísta nesse sentido. Eu não fico pensando muito na minha audiência, sabe? Eu fico pensando em quem que eu quero conversar. Quem que eu vou ter prazer por sentar e conversar e vai aprender, que eu vou aprender, que vou ter mais tempo de escutar histórias, de entrar num nível de conversa que eu não tive oportunidade de entrar antes. Então, obviamente que também hoje eu estou numa limitação, porque eu decidi fazer o estúdio aqui na minha casa e eu não quero ficar chamando muitos desconhecidos para cá. Então, primariamente, as pessoas que têm vindo aqui são pessoas que têm alguma relação comigo, que são mais próximas a mim, que eu já conheço há algum certo tempo.
Então, a maioria das pessoas que vieram aqui, não sei se todas, são pessoas que têm uma relação comigo. Mas, no fim das contas, eu tenho recebido muitas pessoas para virem aqui em casa, para virem gravar no estúdio, que são totalmente desconhecidas. Inclusive, ontem eu aceitei uma, que é uma pessoa que eu já conheço, tivemos algumas reuniões, mas não é íntimo, super amigo, sabe? Então eu não tenho feito um trabalho, não sei se isso é bom ou ruim, Léo, de, cara, ficar olhando analytics, de olhar profundamente como é que estão meus números, o que converte mais, qual foi o papo que melhor. Cara, eu não faço isso, eu não assisto meus podcasts, eu não assisto meus podcasts, eu não vejo os cortes, cara, eu sento aqui e converso. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é aqui, sabe? Eu agendo, eu publico, mas eu não gasto mais tempo com isso. Quem faz isso, cara, é a Bruna, minha assessora, e o Gabriel, que também me assessora aqui com essa parte de multimídia, sabe? Meu trabalho é sentar e conversar, esse é meu prazer. Se for dar certo, show. Se não for der certo, vem me acompanhar, que é 10 anos aqui, hein? 10 anos. E pode ter certeza que você vai estar se divertindo sempre, né? Porque você nunca vai convidar alguém por convidar, você vai convidar porque você está curioso no papo. É um pouco do que eu faço. Hoje eu faço um pouco assim, né? Como os temas principais são empreendedorismo, tecnologia e inovação, eu acho que é 70%, 80% dos convidados. Então, a cada 10, 7, 8 é o pessoal da área de tecnologia, seja um empreendedor, ou seja um investidor, e por aí vai. E 20% a 30% são temas que estão ligados ou a empreendedorismo ou um perfil de alta performance. Então, esportistas, produtores de conteúdo, outros podcasters, né? Que aí ele completa um pouco das coisas que eu faço no dia a dia, né? Seja na vida profissional, na vida pessoal, os esportes que eu gosto, né? E aí tentar tirar essas lições práticas de cada um, né? Mas você tem uma complexidade que eu não tenho, né? Você precisa de um conteúdo fresco ao vivo. Então você está fazendo ao vivo isso. Eu não faço ao vivo. O episódio que eu gravo hoje sai daqui a 2 meses. Então, se alguém vacila comigo de não vir gravar, cara, eu tenho tempo de recuperar, sabe? Então, hoje eu tenho isso chama-se gaveta, né? Para quem está escutando e não sabe. Eu tenho uma gaveta de 8 episódios gravados e agendados. E agora todos estão gravados e agendados mesmo. Eu faço os agendamentos em blocos. Então, eu pego uma pré-lista que eu tenho numa planilha de Excel que eu organizo tudo do meu podcast. Eu mando mensagens para essas pessoas. Eu sempre gravo no mesmo dia, no mesmo horário, parecido com o que você faz. Eu gravo às quartas-feiras, 5 horas da tarde. Eu mando para as pessoas as agendas disponíveis e eu não mudo o horário. Então, isso tudo muito simplifica demais. Na hora que a pessoa confirma, eu já mando o invite para ela por e-mail, para ficar marcado no calendário dela e pronto, sabe? Eu tenho pouquíssimo problema de gente que pede para remarcar ou de gente que não grava. Pouquíssimo. Por enquanto, está funcionando super bem. Eu tenho um workflow também que tem todo o processinho, mas sim, como eu não tenho gaveta, eu dependo daquele dia. Posso até fazer uma gaveta de gravar alguns episódios, né? E deixar para lançar em momentos específicos também, né? Mas é o formato. Isso mas ao mesmo tempo é uma boa emoção, porque assim, é engraçado, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, quando eu conversei com o Demian Maia, né, que é do UFC, né, 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, atleta de MMA e tal, eu não conhecia ele. Então, o primeiro contato que eu tive com ele foi quando abriu aqui a live, né? Então, eu tive que dar um oi e já entrar né, quebrar o gelo e já entrar no papo. Então, tem uma parte desse formato que é uma adrenalina, né, que você tem que render aquele momento ao vivo, e é aquilo, né? E isso é legal. Não tem outra opção, né? Não tem outra opção. Eu acho um exercício gostoso, cara, porque teve muita gente que eu conversei, pessoas que eu admirava e que conhecia, ou da TV e tudo mais, que aceitaram o convite e foi na raça, né? E isso eu acho legal. E nesse caso eu tento me preparar mais, fazer uma pauta um pouco mais organizada para fazer render essa hora, 1 hora e pouquinho às vezes, né? Isso é super divertido. Pô, cara, e vou te dizer, assim, isso é um exercício, cara, que todo mundo deveria fazer, porque você começa a ficar muito ágil, a sua mente começa a ficar muito rápida, você começa a ter vivido
aquilo ali muitas outras vezes no passado. Então você se encontra em situações que você fala, epa, isso daqui eu já vivi, essa pergunta aqui eu já sei, sabe? Tem convidado, Léo, que tem perfil diferente. Tem convidado que você está conversando e ele para de repente. Você não estava esperando ele parar. E aí você fala, caralho, e agora? O que eu faço para dar continuidade, sabe? Então você começa o seu a mind map tem que estar lá pronto para pegar o gancho e emendar no que você quer ter sequência, né? É isso aí. Então, pô, é um treino assim que serve para a vida. Nós, seres humanos, somos comunicadores, né, Léo? Nós somos comunicadores por natureza. A gente tem que lembrar que quando a gente não tinha televisão, quando a gente não tinha rádio, a gente se reunia e era conversas, eram rodas de conversas. Então, isso deixou de existir na nossa vida, principalmente pós-pandemia. Então, cada vez mais a gente tem que resgatar isso. E esse treino faz com que a gente volte às nossas origens, né? É a gente intermediando conversas incríveis. E o músculo que a gente pratica no podcast com certeza serve para as outras coisas. Para os negócios, você vai ficando mais afiado, né, em comunicar, em improvisar, né, seja numa reunião, numa palestra, ou você numa mentoria, tá tudo conectado. Né? O aprendizado de um lado você traz para o outro. Né? Isso que eu acho fantástico quando você está produzindo conteúdo e lidando com gente. Né? Marcelo, queria passar, eu sei que no episódio do ano passado a gente fez aquela sessão de dicas, mas eu quero ver se mudou alguma coisa. Vamos ver. Podemos ir para o bate-bola? Vamos nessa. Então tá bom. Tem algum novo hábito ou rotina? Tenho. Por incrível que pareça, eu tenho, Léo. Cara, a Renata começou a... A Renata, cara... Eu sei o que você vai falar. Você já sabe, né? A Renata, cara, ela tinha meio que perdido a fé dela, sabe? E ela ficou sabendo de uma novena, que é um programa de 63 dias de reza, de manhã e à noite. E alguém falou dessa reza para ela, ela falou, eu vou fazer. E ela, primeira coisa que ela pediu, você tem que ter um desejo, né? Você agradece muito e tal, mas você tem que pedir também. E ela pediu para ela ter a fé dela resgatada. E aí ela fez o ciclo de 63 dias, e aí no segundo ciclo que ela foi fazer, ela pediu algo, Léo, que era assim, cara, era extremamente improvável de acontecer. Mas muito. Não é que estava perto, assim, era muito improvável de acontecer. E, cara, ela já deve estar no quarto, no quinto ciclo, que ela já está fazendo há bastante tempo. E depois que isso de fato deu certo e que eu comecei a ver que as coisas na vida dela começaram a ter mensagens surreais. Você que curte fisiculturismo, um dia a Renata estava na academia, chega um menino que era fã dela, pô, sou seu fã, te sigo, não sei o que lá, sei que você conhece o Joel, adoro o Joel ama Racionais MCs, trouxe um presente para você. Cara, esse dia, Léo, que a Renata recebeu esse livro, que esse menino deu para ela, foi um dos dias mais difíceis do ano para ela. E nesse dia, ela recebe esse livro, ela abre o livro do Racionais MCs, que parece uma Bíblia, tem um salmo da Bíblia que respondia exatamente à agonia que ela estava vivendo. Foi tão surreal aquilo. E várias... Eu quis te dar um exemplo específico, eu te dei dois, né? Porque ela fez um pedido que aconteceu, esses acontecimentos. Cara, na hora que eu comecei a ver que a vida dela estava mudando, que as coisas estavam prosperando e que a fé dela tinha sido restabelecida, eu falei, eu vou começar a rezar todos os dias. Você que é um cara mais analítico, quando você viu o dado e a evidência, aí você foi. Léo, essa novena, quem faz ela? Abílio Diniz, que inclusive está no último livro dele. Quem quiser pode me mandar mensagem que eu mando o PDF, tá? Abílio Diniz e Nizango Anais, ambos fazem essa novena. Então, cara, eu tenho rezado todos os dias de manhã, ao acordar e antes de dormir. E, cara, como a gente mora junto, a gente faz junto, né? Então, tem sido algo novo que eu tenho feito, além da minha rotina que eu falei da outra vez lá. Muito bom, muito legal. Um livro que você recomenda, recente ou não? Léo, eu tô preso num livro de 1.300 páginas. Então, todos aqueles stories à noite, da hora da leitura, é o mesmo livro. Cara, quando você tira a foto do Kindle.
Sempre o mesmo livro. Eu tô lendo A Revolta de Atlas, que eu vou te falar assim, ó. Exatamente, é um livro muito legal. Não é um livro surreal, sabe? Para quem já estudou muitas outras coisas, não vai ver nada absurdo. Mas para quem não sabe, esse é um dos livros mais lidos do mundo. É um dos livros que mais influenciou grandes empresários. É livro de cabeceira de gente muito grande. Acho que é o livro número 1 do Bill Gates e tantas outras pessoas famosas que vocês conhecem. Então, é um livro que eu fiz questão de ler, mas eu sabia que eu ia levar meses para ler esse livro, então eu estou imerso nele e estou com a fila gigantesca aqui de próximos livros. Um podcast, filme ou série, uma fonte de conteúdo que você tem consumido e gostaria de compartilhar? Cara, eu não tenho escutado podcast porque eu não estou numa rotina de trânsito. E podcast, para mim, era muito no trânsito. Como eu te falei na última gravação que a gente viu, antes de dormir eu tenho colocado podcasts para dormir. Mas eu assisti uma série, cara, recentemente. Eu sou péssimo com o nome, Léo. Vamos ver se eu lembro. É uma série É uma série, cara, que é autoconhecimento puro. É uma série que é uma família. Tô tentando lembrar aqui o nome. Like Us, People Like Us, alguma coisa assim. This Is Us. This Is Us. Exatamente. Amazon Prime. Amazon Prime, né? Exato. Então, cara, essa série é surreal. Eu sempre falo para as pessoas, galera, todo mundo só busca conhecimento técnico. Como é que eu aprendo mais isso? Como é que eu aprendo mais aquilo? Como é que eu me torno melhor em gestão e liderança? A gente precisa, uma hora, aprender sobre autoconhecimento. This Is Us é a prova viva de que o autoconhecimento é algo pré-requisito na vida de todo mundo. Vale a pena ver essa série e depois fazer o processo Hoffman, que eu tanto falo, porque muda a vida das pessoas. Muito legal, Marcelo. Tem alguma frase que tem te marcado, tem sido frequente para você? A grama mais verde é aquela que você rega. Essa é ótima. Essa é a frase, Léo. Olha como a grama ficou aí atrás, né? Reguei todo dia, olha aqui, ó. Todo dia regando as plantinhas. É isso, Léo. A gente tem que ter paciência na vida, cara. Nada grande acontece do dia para a noite. A sua carreira não vai ficar grande do dia para a noite. Empreendedores que têm sucesso do dia para a noite, na hora que eles forem fechar o ciclo deles e forem tentar um novo empreendimento, eles não vão ter sorte uma segunda vez. Você vai ter que passar pelo que você precisa passar para você chegar onde você quer chegar. Então, criar uma carreira consistente, criar uma base consistente, é o que vai te trazer para um patamar que dificilmente você vai voltar. Se você chegar nesse patamar por sorte, você, em algum momento da sua vida, você vai voltar para o patamar que você deveria estar. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ansiedade que está prosperando na sociedade. Isso não é positivo. Cara, eu acho isso fantástico. Isso só, essa frase e essa colocação final que você colocou é tema já para um podcast inteiro, porque lida com autoconhecimento, disciplina, né? E permeia um pouco de tudo que a gente falou sobre carreira lá no começo, as gerações mais jovens, né? Tá tudo ligado, né? E muito legal, cara, como a gente conseguiu abrir e fechar quase com um tema muito similar e conectado, né? Marcelo, eu queria agradecer de novo muito. Você é um dos caras que, de novo, né, não canso de falar, que eu admiro, e a gente tem uma relação próxima de muita troca, né? E obrigado por estar aí. Queria deixar a palavra final para você, para a gente fechar. Pô, minha palavra é, cara, obrigado, Léo. Sempre bom a gente conversar. Legal essa rotina que a gente está tendo de fazer esses bate-papos. Muita troca, né? Contínuo, né? Quase que contínuo, digamos assim. E minha sugestão é, quem for minha audiência, que estiver escutando aí, segue o Léo, porque o Léo produz um conteúdo incrível, o podcast dele é demais. Esse aqui é um dos podcasts, ele tem vários, tanto pessoal bacana, e o pipeline futuro dele tá matador. O Léo tá fazendo um trabalho de casting aí incrível. E quem for a audiência do Léo, me segue também, que eu faço um trabalho mais ou menos, mas que dá para aprender alguma coisinha.
Então, quem quiser, procura por Marcelo Toledo no Instagram ou Excepcionais Podcast no YouTube e no Spotify, e daí vai ter acesso a muito conteúdo que o Marcelo tem produzido tão brilhantemente, de forma tão consistente. E uma coisa que eu queria falar para fechar é que o Marcelo, assim, o que ele fala é o que ele faz, de verdade, é walk the talk, né? Então não tem bullshit, né? E isso eu acho legal, sabe? Porque eu tenho um pouco de resistência às pessoas que são um pouco caga-regra, né? Que não fazem o que pregam, ou o que falam, ou que tem resposta para tudo, né? Então é isso. Ô, Léo, só para, assim, esse negócio, você puxou um negócio, isso é importante as pessoas pensarem, cara, porque a rede social é um recorte muito pequeno da vida das pessoas. Eu, cara, pouquíssimo tempo atrás, postei uns livros do Olavo de Carvalho, que é um cara ultra polêmico, e eu perdi seguidor pra caramba. Porque as pessoas não toleram ele. O professor Olavo de Carvalho, eu chamo ele de professor, porque ele dá aula há mais de 10 anos. Uma vez por semana, em média 3 horas de aula. Faz aí quanto é 52 semanas no ano, vezes 10. Estamos falando de 560 vezes 3 horas. Cara, ele deve ter em aulas, talvez mais de 10 mil, acho que é mais de 20 mil horas de aula que ele tem gravado. Ele tem, cara, mais de 20 livros publicados, e as pessoas gostam de julgar algo por 3, 4 frases que ele falou no Twitter. Então, ou por uma associação política. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, tomar muito cuidado quem é marqueteiro. Porque as pessoas que têm essência e falam a verdade, às vezes ela não quer te agradar, ela quer falar o que ela está pensando. E muitas vezes você vai odiar uma pessoa por ela estar sendo original. E a pessoa que está te enganando todos os dias, dizendo que acorda às 5 horas da manhã e, na verdade, acorda às 10, e eu conheço gente assim, que fala que acorda às 5 e acorda às 10, e todo mundo cai na conversa. Então, você precisa fazer um detox de seguir quem é verdadeiramente conectado com a essência. Tem que ser congruente. O que você fala precisa ser o que você faz. E se você está sendo enganado por pessoas que você segue, que não tem essa congruência, no fim das contas, o que está acontecendo? Você está sendo enganado. E, cara, o meio digital, graças a Deus, cara, eu não vivo disso, nem você, me preocupa demais, porque virou um jogo. Eu só converso e me relaciono com quem é ou igual ou maior do que eu. Você tem 400 mil seguidores, eu tenho 30 mil, eu nem falo com você, sabe? E recentemente eu tive uma conversa com um amigo, cara, que estava muito triste com isso, porque ele vive muito isso. Cara, ele tem mais de 1 milhão de seguidores e ele estava extremamente decepcionado como essas pessoas fazem tudo pela fama, por seguidor, por dinheiro. A gente está desconectando, a gente está se desconectando com isso aqui, ó, Léo. Estamos se desconectando com isso aqui. Tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas, para mim, cara, não tem minha audiência. Para mim, tem audiência quem é congruente. Muito bom. E, de novo, né? A gente fechou amarrando né, os pontos todos. A gente pode ir longe, mas aí a gente tem motivo para fazer mais excepcionais e mais do meu podcast adiante, porque assunto nunca vai faltar e a gente vai envelhecendo cada vez mais sábio se tudo der certo, né? Amém. É isso aí. Bom trabalho. Então tá bom, Marcelo. Valeu, obrigado. Galera, obrigado prazer. pela audiência. Semana que vem a gente volta com mais episódio. Procurem no YouTube, no Spotify, todo o histórico e também os conteúdos do Marcelo. Tchau, pessoal. Boa semana. Até mais. Valeu!